Obrigado, Felipe Brito, doutor Sandro Gonçalves e a todos os desfrutantes. Essa é a expressão que eu vou começar a chamar o que a gente conhece de aposentados. Eu acho que a gente tem que dar uma atualizada nesse termo para tratar os aposentados como combatentes de guerra, gente que fez o Brasil prosperar e não pode ser vista aí no orçamento, na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, como um povo que dá despesa, e sim como um povo que precisa ser honrado até a morte. Inclusive, na diretriz de governo, está lá várias frentes para os idosos, e uma delas, inclusive, eu deixo registrado aqui, foi por incentivo de vocês. Eu abri um site, projetosmarcal.com.br, e recebi milhares de propostas para o plano de governo, ouvi o brasileiro, eu não fiz algo que eu quero para o Brasil, eu fiz aquilo que o Brasil precisa, dentro da lógica, dentro do teto de gastos, dentro da capacidade de geração de receita do Brasil. Então, o 14º salário, ele é uma lógica para honrar quem combateu, né? Quem produziu, quem construiu o Brasil que nós temos hoje. Então, o 14º salário que está no meu plano de governo é a propositura para aposentados ou os desfrutantes que vivem com uma renda muito baixa hoje, né? Você serve a nação sua vida inteira, depois sua aposentadoria não serve nem para comprar remédio. E por que um 14º faz uma diferença dessa assombrosa? Porque o aluguel do aposentado é só 12 meses. A conta de água é 12 meses, a conta de telefone é 12, as contas de plano de saúde são 12. Quando você tem um 13º e um 14º, você tem um dinheiro, que a gente pode chamar, que é um dinheiro que ele não tem compromisso com aquilo. Não tem já que pegar esse dinheiro e já pagar todas as contas. Ele pode investir no desfrute dele, ele pode viajar, inclusive tem outro plano para aposentado, né, que são os desfrutantes. O plano é de usar a ociosidade da taxa de ociosidade da hotelaria brasileira. Já tem aí que o idoso ele pode viajar de ônibus de forma gratuita e a gente vai liberar para ele, segundo a taxa de ociosidade dos hotéis, para ele se hospedar e também não pagar. Então tem que ter benefício ser idoso nesse país e a gente vai olhar com muito carinho. Então, aquele encontro nosso do Rio de Janeiro, onde os presidenciáveis estavam ali dando as suas contribuições, vocês trouxeram essa pauta, eu estudei isso e tem lógica assim, dá para pagar com o que a gente tem de recurso. A gente precisa sim gerar mais receita, mas eu tenho certeza que se a gente abençoa a gente que nos abençoou, o Brasil vai prosperar muito mais. Perfeito. Pablo, o que está acontecendo do seu partido? Por que está faltando aí o apoio? Você não está tendo apoio do partido? O que está acontecendo? Por que você não está aparecendo na televisão? Muito questionamento. O pessoal fica perguntando a gente, por que o Pablo não está indo para os debates? O que está acontecendo de verdade? Está acontecendo um golpe à democracia, mas já está sendo solucionado. O procurador-geral eleitoral validou minha candidatura, deu um parecer trazendo a nulidade para essa nova executiva do PROS. Quando eu falo nova, é que o partido estava indo super bem. Eu trouxe 911 candidatos para o PROS, a deputado. Nós vamos eleger 27 deputados federais, vamos colocar pressão nesse próximo pleito. Só que o que aconteceu foi um tapetão. A justiça no Brasil, ela tarda, a justiça no Brasil, ela falha, mas eu acredito na correção e está sendo colocado em ordem novamente. Eu nunca deixei de ser candidato, mas começaram a me suprimir, a me desidratar para ver se eu sou fraco, igual vários candidatos que caíram pelo caminho, só que eu estou aqui para persistir até o final. Tem gente apavorada, sem entender o porquê que eu não desisto. Eu sei no meu coração que eu sou o próximo presidente do Brasil e pode bater de todo lado que eu nasci para tomar pancada. Não adianta me perseguir, me ameaçar, eu já coloquei tudo que eu tenho à disposição, todo armamento que eu tenho, e eu não saio daqui como um derrotado, eu persisto, tem milhões de pessoas que acreditam no que eu estou fazendo. Nos próximos debates a gente vai estar ali. Foi uma sorte para esses candidatos eu não estar nesse primeiro debate, a sorte deles, que eu não ia ficar discutindo picuinha, eu ia fazer pergunta para entrar na alma deles para descobrir ali a verdade. Não vi alguém novo, alguém de fora, nós teremos um dissabor, um desprazer, um terrorismo com gente que odeia o brasileiro. Pá, por que você fala que odeia? Que alguém que quer que o brasileiro fique pobre para sempre, para dominar esse povo, é alguém que odeia o povo. Alguém que ama que esse brasileiro seja rico. É o que você está vendo repetir aqui, ó. Brasileiro rico, é o nosso movimento. Você que está assistindo, eu falo para todos vocês, vote com o coração no primeiro turno. O primeiro turno é 90, é o número mais alto de toda a legenda partidária do Brasil.
e eu posso falar para você que se você votar com seu coração, a gente vai para o segundo turno. Então, o que a gente tem que fazer no Brasil? A gente tem que ver gente que é capaz, gente que tem energia, gente que não, desculpa a expressão, gente que não tem rabo preso, gente que absolutamente não se curva para a bandidagem. Não tem. A pessoa, quando ela vira presidente sem dever nada para os outros, ela está ali pronta, coração aberto para servir a nação, sem carta marcada, sem politicagem. Então, esse é um tempo importante. E uma época onde o Brasil, o voto de um mendigo, de um bilionário, vale o mesmo tanto é na eleição. Então, temos uma janela de mudança, né, uma janela de oportunidade aberta, e o Brasil pode mudar de verdade, ou então pode retroceder se você ficar aí no modo zumbi, acreditando nesses agentes do passado. Também apresentei um projeto de lei, Pablo, que é o seguinte, chama benefício em dobro. O que acontece, Pablo? Todo começo de ano é onde o pobre brasileiro vai encarar IPTU, IPVA, vai encarar a escola de criança, inclusive os avós. O que acontece? Ele espera aumentar um pouquinho o seu salário, libera uma nova margem de crédito, ele corre e pega empréstimo. Mas pensa comigo, toda a despesa de 2023 já está prevista na lei orçamentária de 2022. Ou seja, de janeiro a dezembro, o governo já sabe o que vai pagar para aposentado, já sabe o que vai pagar para servidor público, já sabe o que vai pagar de Auxílio Brasil. Qual que é a minha meta? Deixar disponível para que ele faça como se fosse um vale. Ele vai pedir antecipação desse dinheiro. Então, um aposentado que ganha R$ 1.200, ele vai poder pedir R$ 2.400. Um vale, igual de empresa. E durante o ano, ele vai pagar. Isso não é empréstimo. Não tem juro, não tem IOF, não tem tarifa de correspondente e o banco não ganha. Mas e para o governo? Nada de despesa, despesa orçamentária zero para o governo. Chama-se realocação de receita. Eu tiro o aposentado do superendividamento, dou para ele um juro zero com o dinheiro que já é dele e aplico. Fizemos um cronograma, apresentamos o projeto de lei, convocamos o ministro da Previdência para participar de uma audiência pública e o presidente do INSS, levamos para ele e foi a mesma coisa de não fazer nada. Parecia que eles não entendiam o que a gente estava falando. O projeto é bom, mas não faz nada. O projeto é muito bom, dá para fazer, mas não faz. Essa é a prova que o Brasil ela tem boas leis, a nação, mas falta disposição política. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que levantar agentes, eu já deixei claro aqui, que uma das propostas do meu plano de governo veio de vocês, né, do nosso encontro ali no Rio de Janeiro. E tem gente que não sabe ouvir, tem gente que não dá conta de aplicar, tem gente que não dá conta de legislar, mas se não tiver gente com disposição política para honrar de verdade, o problema que a gente tem no Brasil é que o nosso idoso, ele não faz protesto. O nosso idoso, ele não faz greve. O nosso idoso, ele sofre calado e chora caladinho ali na casa dele. O nosso idoso também não tem energia para pegar uma rede social e começar a falar, mas ai do governo se o idoso tomasse coragem de fazer isso. Ai do governo se o filho, se o neto, se a gente criasse uma revolução com os idosos, aí o governo ia respeitar. Então, aqui eu peço perdão em nome do Brasil para os nossos idosos que trabalharam por nós. O fato deles não fazerem barulho faz com que o governo não tenha medo deles, né? Faz com que o grupo político de 70 mil políticos do Brasil não tenha medo deles. Mas, na verdade, a gente não tem que ter medo, a gente tem que ensinar os nossos filhos e as crianças desde pequeno que quem cumpriu a carreira tem que ser honrado. Se tem uma coisa que eu tenho paixão ali, andando nos Estados Unidos, é ver alguém que é do Exército. Alguém do Exército é respeitado muito mais do que juiz. Muito mais que qualquer outra pessoa, porque a paz que os Estados Unidos vivem é por conta desses caras. Eu quero que esse sentimento seja colocado nos brasileiros. A pessoa conseguiu chegar na idade, na melhor idade, a pessoa conseguiu chegar ali, a gente tem que honrar, a gente tem que dar atenção, a gente não só tem que ajudar a atravessar a rua, mas a gente tem que estimular a eles viajarem, a eles serem voluntários do que eles quiserem. A gente tem que honrar os mais velhos. Eu vejo que a gente está num declínio moral na nação. Nós estamos com relativização da família, nós estamos com uma loucura de sexualidade, a gente não respeita os mais velhos, a gente, como povo, perdeu a estribeira, perdeu o rumo. Então, é isso que eu quero recuperar. Uma das coisas mais fortes que sustenta qualquer nação chama-se família. Famílias perderam o respeito pelos mais velhos.
Então, não é só uma promessa de fazer algo, mas uma perspectiva de saber que vai ter um presidente governando o Brasil que, de fato, respeita a família e quer que os mais velhos sejam honrados não, maior do que combatentes na guerra dos Estados Unidos. Gente realmente que eles vão olhar para nós e falar, eu tenho orgulho de ter servido o Brasil. Eu quero que o idoso tenha isso. Eu quero agradecer vocês por entrarem na política. A política precisa de gente como vocês. Parabéns por você, doutor Sandro, doutor Felipe, já fazerem papéis parlamentares sem ter um mandato, né? Agora acho que é a hora da população coroar vocês com isso. Então, obrigado por vocês existirem, militarem e por defender os nossos aposentados. A gente se vê em Brasília, estamos juntos até depois do fim pelo Brasil. Tá? Um beijo no coração da família de vocês. Obrigado aí pelo espaço.